Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o João do projeto Aprenda a Programar Jogando e hoje nós vamos para a nossa aula 3 de programação para crianças em Python. O que a gente vai ver hoje? A gente vai ver os operadores matemáticos em Python e os operadores de comparação. Vamos lá então, galera? Então, pessoal, depois que vocês já viram com a Débora como que funcionam as variáveis, quais são as entradas que a gente tem, que são as strings, os inteiros, os floats, como vocês printam uma determinada informação na tela, agora a gente vai aprender um pouquinho sobre os operadores matemáticos. Vamos começar então, ó, que para realizar os comandos matemáticos básicos no nosso programa de Python, a gente tem eles para valores inteiros, que são os int, né? Que são os números sem vírgula, como por exemplo 1, 2, 3, e os números decimais, que são os floats, que são os números com vírgula. Então seria 1.3, 1.5, 2.5. Então a gente utiliza esses comandos aqui, ó. O sinal de mais para adição, o sinal de menos para subtração, o asterisco para multiplicação e a barra para divisão. Então vamos ao exemplo aqui, ó. A gente tem aqui uma variável valor 1 e uma variável valor 2. Eu vou adaptar um valor para cada uma delas. O valor 1, por exemplo, vai ser 4. E o valor 2 eu vou colocar como se fosse 2. E aqui eu vou fazer para printar. Como que eu vou fazer isso? Ó? Primeiro eu vou fazer uma frasezinha, entre aspas, né? Porque é uma string. Eu vou colocar aqui a soma dos valores é 2 pontos. E aqui do lado, ó, separado por vírgula, eu vou colocar a soma dos dois valores. Quais são os nossos valores? O valor 1 e o valor 2. Então eu vou colocar o nome das variáveis. Valor 1 mais valor 2. Vamos executar esse código para ver o que vai aparecer? Aí, a soma dos valores é 6. Ou seja, 4 mais 2 é igual a 6. Ele funcionou certinho, não foi? E se eu somasse, por exemplo, um valor inteiro com um valor float? O que aconteceria, será? Vamos testar? Eu vou colocar aqui valor 2 igual a 2.5. E vamos executar. A soma dos valores é 6.5. Então, valores inteiros e valores float, eles podem fazer operações matemáticas da mesma forma, sem problema nenhum. Vamos testar agora para subtração. Eu vou pegar aqui o 4 e vou deixar 2 então. A subtração dos valores é... Aí eu vou colocar aqui valor 1 menos valor 2. E aí eu vou receber o resultado 2. Funcionou, né? E para multiplicação? A gente vai substituir o menos pelo asterisco. Vai colocar aqui a multiplicação. A multiplicação dos valores é... E aí vamos executar. A multiplicação dos valores é 8. 4 vezes 2 é 8. E por último, vamos testar a divisão. Valor 1 barra valor 2. E vamos escrever aqui que a divisão dos valores é valor 1 barra valor 2. Vamos executar? Valor 1 barra valor 2 vai dar 2. Reparem que ele retornou um valor em float para a gente. Sempre que a gente executa o código de divisão, ele vai retornar um valor de número decimal, que seria um valor float. Então ele vai retornar 2.0, mesmo que 2 seja um número inteiro, né? Agora vamos pedir para o usuário digitar os números que ele deseja utilizando o comando input. A gente não quer mais digitar o comando direto no programa, a gente quer executar agora o comando pedindo para o usuário digitar. Vamos fazer isso? A gente vai colocar então, ó, int, que a gente vai querer um número inteiro. Depois a gente pode mudar isso. Input. E depois digite um número. E no valor 2 a gente vai fazer a mesma coisa. Ó, int, input, entre aspas, né? Digite outro número.
E agora a gente vai pintar, por exemplo, a soma. Então, vou colocar aqui a soma dos valores é. E vou colocar aqui valor 1 mais valor 2. Vamos executar? Aí agora o programa vai pedir para a gente um número, ó. Então, vou colocar aqui, por exemplo, 6. E outro número, eu vou colocar 5. A soma dos valores é 11. Então, 6 mais 5, 11. Beleza, funcionou. E agora, se eu quisesse executar, por exemplo, com o número float, se eu colocasse aqui 2.5, viram que ele deu um erro? Ele deu um erro porque o valor inteiro não se aplica ao valor 2.5, porque a gente colocou um float. Então, para isso, a gente teria que mudar aqui em cima. Ó. A gente teria que mudar para float. Então, vamos colocar float no lugar de inteiro. Quando a gente coloca float aqui, ele vai funcionar tanto para número inteiro como para número float. Então, por exemplo, se eu quisesse digitar 2.5 agora, ele vai retornar o valor 5 para a gente. Beleza? E agora uma outra situação. Se a gente transformar nossas variáveis valor 1 e valor 2 em strings, como que será que vai funcionar isso? Vamos testar? Eu quero, por exemplo, agora eu vou colocar o número 1, só que ele vai ser entre aspas, ou seja, ele vai virar uma string. E aqui embaixo eu vou colocar o número 2. E eu vou colocar para printar a soma dos valores é 2 pontos, vírgula, valor 1 mais valor 2. E executar isso. Quando eu executo, ele deu 12. Mas por que ele deu 12? Porque, pessoal, esse processo de soma entre duas strings ele é chamado de concatenação. Ou seja, quando a gente soma duas strings, a gente está juntando elas duas. Então, a gente vai juntar a string que está escrito 1 com a string escrito 2. E aí vai formar 12. Só que esse 12 não é um número inteiro. Ele é uma string. Se eu colocasse, por exemplo, uma palavra, por exemplo, a palavra oi e a palavra tchau, e executasse isso, a soma dos valores é oi tchau. Ou seja, ele concatenou as duas strings, ele juntou as duas. Isso daí vocês já viram no jogo passado da história, que a gente fez isso. Além disso, pessoal, a gente pode fazer uma multiplicação entre uma string e um número inteiro. Então, por exemplo, eu tenho aqui que valor 1 é igual a oi. E valor 2 é igual a 2. E aí eu vou printar valor 1 vezes valor 2. O que será que vai aparecer na tela nesse caso, pessoal? Vamos ver. Apareceu oi, oi. Ou seja, ele repetiu duas vezes a string 1, que é o oi, e multiplicou ela duas vezes, ou seja, vai aparecer duas vezes ela. Se eu colocasse aqui 3 vezes, o oi ia ser juntado 3 vezes. Então ia aparecer oi, oi, oi. Tudo junto, beleza? Bom, pessoal, agora que a gente já viu um pouquinho dos comandos matemáticos, vamos ver um pouquinho dos comandos de comparação. Os comandos de comparação, como o próprio nome já diz, eles são comandos que a gente usa para comparar um valor com o outro. Então, por exemplo, a gente tem o comando de igualdade, que são dois iguais, o comando de diferença, que é o exclamação igual, o comando maior que é esse daqui, e o comando menor que é esse daqui. Vocês devem estar se perguntando aí, por que o valor de igualdade ele usa dois iguais em vez de usar um igual só? Vocês lembram que para a gente definir uma variável, a gente usa um sinal de igual só? Então, por exemplo, aqui, valor 1, ele é igual a 5. Esse valor 1, ele está definindo a variável com valor de 5, né? Se a gente usasse um igual só, a gente estaria definindo uma variável, a gente não estaria comparando os valores. Por isso que a gente usa dois iguais. Além desses comandos aqui, a gente também tem o maior ou igual que, né?
que seria o símbolo de maior, com um símbolo de igual, e o menor, e menor ou igual que seria o símbolo de menor, com o símbolo de um igual. A gente vai testar todos esses valores aqui agora. Então, pessoal, esses comandos de comparação, eles sempre vão retornar para a gente valores verdadeiros, que é o true, ou valores falsos, que são os falsos. Então, por exemplo, se a gente comparar 5, colocar aqui valor 1 igual a 5, igual eu já coloquei, e o valor 2 igual a 6. E aí eu vou printar valor 1 igual valor 2. Ele vai retornar para a gente false, porque essa informação é falsa. O valor 1 é 5 e o valor 2 a gente definiu como 6. Então, eles são valores diferentes, ele vai retornar para a gente falso. E se eu colocasse para printar valor 1 diferente, que é o exclamação igual, valor 2? Ele vai retornar para a gente true. Então, o valor 1 é realmente diferente do valor 2, certo? Então, ele vai retornar para a gente a informação true, que é uma informação verdadeira. E se a gente comparasse, por exemplo, o valor 1 é igual a 6, só que esse 6 ele vai estar entre aspas, ou seja, ele vai virar uma string. E eu coloco aqui valor 1 igual o valor 2. Será que ele vai dar que a informação é verdadeira ou que a informação é falsa? Vamos descobrir? A gente tem aqui que a informação é falsa. Por que a informação é falsa? Porque o valor 1 ele é uma string, ou seja, ele é uma palavra. E o valor 2 ele é um número. Números e palavras são valores diferentes, certo? Por isso que ele dá um valor diferente para a gente. Mas se, por exemplo, o 6 ele não fosse um número inteiro, e nem um número entre aspas, ele fosse 6.0, ou seja, um número float, e a gente comparasse com o valor 2 igual a 6, sendo um número inteiro, a gente tem o valor igual a true, ou seja, um valor verdadeiro. Por que isso? Porque os dois valores representam um número, mesmo um sendo float e o outro sendo inteiro, eles representam um número, por isso que os valores são true. Agora, se eu quiser comparar aqui, por exemplo, ó, o 5, vamos usar primeiro 5 maior do que 5. O que ele vai retornar para a gente? Ele vai retornar a informação falsa. Agora, se eu coloco 5 maior ou igual a 5, ele vai retornar para a gente a informação verdadeira. Porque o 5 ele pode ser ou maior ou igual ao número 5. Como ele é igual ao número 5, a informação é verdadeira. E se eu colocasse aqui, por exemplo, 7 maior ou igual ao 5? Ele é maior do que o 5, não é? Só que ele não é igual ao 5. Só que mesmo assim, ele vai retornar para a gente true, porque ele é um valor maior do que 5. Entenderam como é que funcionam os comandos de comparação, pessoal? São comandos bem fáceis, os comandos matemáticos também são comandos fáceis. Eu sei que essa aula foi um pouquinho mais teórica, não teve muito jogo, mas na próxima aula a gente vai ver um pouquinho mais de programação em Python. A gente vai usar mais esses comandos de comparação, eles são bem importantes. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa seu like aí. Comenta aí embaixo se você gostou, se você tem alguma dúvida. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, galera. Obrigado.